Hello, hello, loves! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de wrap-up de leituras aqui no canal e vamos já começar por pegar no nosso book journal porque temos alguns livros para falar. Sobre este mês, o que é que eu vos posso dizer em relação aos livros que eu li? Li livros péssimos, mas encontrei novos favoritos, tive leituras de 5 estrelas. Portanto, eu acho que foi um mês minimamente bom, minimamente aceitável. Portanto, vamos começar pelo primeiro livro que eu li. E eu comecei abril a ler Dançar no Gelo, da Grace Riley. E este livro foi muito, muito difícil para eu avaliar. Até mais de meio do livro temos smut desnecessário. Não temos história basicamente nenhuma, não temos nada palpável para nós gostarmos das personagens, apenas temos cenas hot por todo o livro, por todo o canto de esquina. Isso deixou-me assim um bocadinho logo na retranca, como se costuma dizer. Depois passamos mais de metade do livro e aí sim começamos a perceber porque é que as personagens são como são. Começamos a criar um bocado de empatia pelas personagens. Cooper e Penny têm uma evolução muito boa no livro mesmo, mas sinceramente não foi o meu favorito. Eu acabei por dar a este livro 2 estrelas e 75. Porquê? Eu não gosto de dar as avaliações de 75, mas neste caso eu dei porque ele não era, ou melhor, se continuássemos sem história, ele era péssimo para 2 estrelas ou menos. Mas ele não era mau para 2 estrelas e meia, mas também não era nada bom para 3 estrelas, e então eu coloquei ali um meio termo e basicamente teve que ser 2 estrelas e 75. Eu, para conseguir avançar neste livro, eu sou-vos sincera, eu tive que ouvir parte da história, porque não sei se é da tradução, se é da escolha das palavras usadas neste livro, mas isto em português soou tão cringe, que eu pensei assim, será só da edição? Será que o livro realmente é assim? E então acabei por realmente conjugar o livro físico com o audiolivro e com o e-book, e posso-vos dizer que realmente a escolha de algumas palavras neste livro não foram as melhores, mas há cenas que, assim, nem se fosse em alemão isto se safava, muito sinceramente, porque há cenas que são tipo nojentas, e eu não vou dizer mais nada, apenas vou dizer, para quem já leu o livro, a cena do tampão foi horrível. Foi nojento, não sei como é que alguém pode romantizar uma cena daquelas, mas pronto, 2 estrelas e 75 e não começámos o mês da melhor maneira. Depois continuámos uma série que eu tinha lido o primeiro livro já há 2 anos, ou no Natal, não, no Natal passado não foi, foi pelo menos há um ano que eu li o primeiro livro da série Love Light Farms e desta vez li A Magia das Flores, da B.K. Borison, e eu dei a este livro 4 estrelas. Algo que eu tenho mesmo muita pena é que aparentemente não vamos ter mais livros desta série, ou seja, eu vou ter que acabar por ler a série em inglês, o que me irrita bastante. Por isso é que eu tenho sempre receio de começar séries novas que ainda estão a ser editadas em português, porque eu já sofri com isto várias vezes e eles acabam sempre por não continuar séries, a não ser que as séries sejam tipo fenómeno, BookTok, acabam sempre por não me editar os livros todos das séries. O primeiro livro, então, Sob as Luzes do Amor, desta série Love Light Farms, e as duas personagens principais deste livro, nós já as conhecemos do primeiro livro, o que eu achei muita piada, sinceramente, porque nós temos, basicamente, o pós-interações destas duas personagens do primeiro livro. Ficamos ali um bocado, ok, eu não percebi que esta cena tinha sido, tipo, ao ver o ponto de vista das personagens, nós conseguimos perceber o porquê de algumas cenas que aconteceram no primeiro livro. Depois, eu não dei mais avaliação a este livro, porquê? Porque o início foi um bocado lento, eu demorei um bocadinho a entrar na história, e
nós começamos com duas pessoas que já se conhecem porque já tiveram uma one night stand. E eu, por norma, não gosto muito quando os livros começam assim. Eu prefiro que ou as pessoas já se conhecem porque são enemies to love e vão ser lovers a seguir, ou então porque são amigos e vão ser lovers. Agora, quando era apenas dois desconhecidos e tiveram uma one night stand, fico sempre um bocadinho na dúvida e não gosto assim tanto, mas a B.K. Morrison realmente surpreendeu-me com este livro. E sinceramente, a Evelyn e o Beckett conquistaram o meu coração. Eles são dois personagens maravilhosos. O Beckett, eu acho que ele consegue superar o personagem principal, que agora não me estou a recordar do nome, do primeiro livro. Eu acho mesmo que, em termos de personagens, eu acho mesmo que ele consegue superar o personagem principal do primeiro livro. Mas pode ser uma unpopular opinion, eu simplesmente gostei mesmo muito, muito do Beckett. Depois, o livro seguinte que nós lemos foi no Kindle dos Arcs do Ned Kelly, que foi Death at the Old Curiosity Shop, e este foi outro livro terrível que eu li. Eu apenas dei 2 estrelas a este livro por causa da escrita da autora, que é fluida. Agora, de resto, péssimo. Péssimo. Isto basicamente é um cozy mystery, mas eu pensava que o livro começa com alguém morto a aparecer, e eu pensava que nós íamos pegar nessa cena e íamos então tipo, tentar descobrir quem era o assassino, tentar ver tipo, com os personagens e etc. Mas não, nós basicamente temos um corpo que aparece no início do livro e depois voltamos atrás no tempo até a personagem principal chegar àquela pequena cidade e pronto, basicamente é tudo um bocado confuso e depois, muito sinceramente, eu acho que há coisas que contradizem umas e as outras, principalmente no que toca aos personagens, eu acho que há muita contradição. E depois, o corpo que aparece no início do livro é fake. É um spoiler que eu vos vou dar. Não leiam este livro. É um conselho que eu tenho para vos dar. Porque ele realmente é muito confuso, é muito contraditório e, sinceramente, não vale a pena perder o tempo a ler este livro. E, mais uma vez, eu tive que conjugar o audiolivro deste livro para conseguir avançar na história. Porque isto, o início até começou minimamente forte, mas não conseguiu viver às expectativas que eu tinha para este livro. Depois, minha gente, terminei uma trilogia que partiu o meu coração, deixou-os em bocadinhos e no final, com este livro, voltou a juntar as pecinhas todas e a remendar o coração. E o livro que eu estou a falar é nada mais, nada menos do que Fearless, de Lauren Roberts. Eu dei a este livro 5 estrelas. Eu não tenho palavras para descrever esta trilogia. O segundo livro, Reckless, deixou-me assim um bocado de pé atrás, porque parece que nem tinha sido escrito pela mesma autora. Vocês se leram, sabem que nós passamos mais de parte do livro no deserto e tipo, minha gente, por favor. Mas este livro conquistou o meu coração. O Kai é simplesmente maravilhoso. A Pei continua a mostrar o porquê dela ser a heroína da nossa história. Agora, vamos falar sobre o Kit. Eu não tenho pena do final do Kit. Não tenho. Vou já deixar aqui. Tenho pena daquilo que ele fez ao Kai, mas não tenho pena do final do Kit. Podem, tipo, comentar lá em baixo nos comentários a dizer, Melanie, o quê? Como assim? Tu não tens pena? Não, não tenho pena do Kit. Para mim foi o final que ele mereceu. Só mesmo. Agora é assim, se eu quero reler esta série, já quero. Quero mesmo. Se eu encomendei as edições especiais desta série, sim. Portanto, minha gente, se quiserem uma recomendação deste vídeo, por favor leiam esta trilogia porque realmente vale mesmo muito, muito a pena. Para mim é
uma das minhas trilogias e séries da vida. Passando agora para outra série que eu também adoro e tenho comprado sempre assim que os livros saem, é a série Dream Harbor, e o livro é The Strawberry Patch Pancake House, da Laurie Gilmore. E o que é que eu vos posso dizer deste livro? Nós temos um pai solteiro que basicamente deixa a sua carreira de chefe de topo porque descobre que tem uma filha, e descobre que tem essa filha porque, pronto, vou-vos dar aqui um mini spoiler, a mãe da garota acaba por falecer, e então ele vai descobrir que tem uma filha chamada Olive, que, ponto número 1, é super, hiper, mega fofa, e quando se muda para Dream Harbor, não é para ficar para sempre. Para ele é apenas uma coisa temporária para conquistar a confiança da filha, para conseguir a guarda a sério da garota, e depois o objetivo dele é realmente voltar para Paris, que é onde ele trabalha, era onde ele tinha a vida dele. Agora, sobre o Archer, eu no início não gostava dele, sou-vos sincera, porque ele era uma personagem arrogante, pensava que era o único que sabia de tudo, era tipo um menininho riquinho lá do sítio, e eu não gostei nada do início do Archer. Mas, ao longo do livro e com o passar dos acontecimentos, o Archer foi conquistando o meu coração aos pouquinhos, tal como foi conquistando o coração da Olive, que é a filha, e da Iris, que é a ama da Olive. A Iris é tipo maravilhosa. Atenção, eu adoro tudo aquilo que ela representa neste livro. E o final foi mesmo muito fofo. Este livro talvez é um dos meus favoritos desta série, principalmente por causa da evolução dos personagens. E por isso mesmo eu dei-lhe 5 estrelas. Porque eu nos outros tinha dado 4, 4,5 e eu queria mesmo distinguir este livro, porque ele realmente foi um dos meus favoritos desta série e eu recomendo mesmo muito. O mais recente livro terminado, porque vocês já sabem que eu quando gravo estes Reading Wrap-Ups, eu nunca tenho os livros da minha TBR terminados, porque tenho que ter sempre tempo para editar os vídeos, mas o mais recente livro terminado é Everything is Coming Up, Rosie, da Courtney Walsh. E assim, eu tenho muita pena de não ter gostado tanto deste livro como aquilo que eu queria gostar. Eu dei a este livro 3 estrelas e meia porque faltou-me qualquer coisa para eu me ligar um pouco mais à história. Eu identifiquei-me imenso com a Rosie, porque basicamente a Rosie anda um bocado perdida na vida, não sabe muito bem o que é que vai fazer, não sabe, ela tem um sonho, ela sabe que aquele é o sonho dela e aquilo é o que ela quer fazer para o resto da vida, mas acaba por ficar um bocado perdida. E depois é assim, todos nós já passámos por lá, de certeza, em que achamos que toda a gente à nossa volta tem tudo planeado, está a vida a correr às mil maravilhas, e na realidade não. Na realidade estamos todos um pouco que a fingir, a ser atores da nossa própria vida, e é isso mesmo que a Rosie também acaba por estar a fazer, até que ela aceita ir trabalhar para um sítio que ela não faz ideia do que é, e que é basicamente uma comunidade sénior. Porque aquilo não é bem um lar, mas pronto, é uma comunidade sénior e ela basicamente vai ser a diretora de uma peça de teatro, porque a profissão da Rosie é ser atriz, e naquele trabalho ela pensou, ok, é uma coisa diferente ser diretora de uma peça de teatro, eu gosto de fazer teatro, por que não tentar outra posição no que toca a teatro? E depois ela vai conhecer personagens que todos eles têm uma lição de vida para partilhar. Todos eles são magníficos. Eu adorei cada um dos personagens daquela comunidade sénior. E depois, claro, temos o Booker, eu acho que é assim que ele se chama. Meu Deus. Que é o interesse amoroso da Rosie, e apesar de eu saber que o romance não é o plot principal deste livro, portanto estão à espera de cenas fofinhas
entre os dois personagens temos, mas não é o plot principal. Eu gostava mais de ter visto entre a Rose e o Booker as interações, basicamente. Mas pronto, eu dei este livro 3 estrelas e meia. Eu gostava de ter gostado mais deste livro. Se calhar eu ia com expectativas demasiado elevadas. Mas pronto, o livro é bom, não é ótimo, mas também não é péssimo. Portanto, é só aquilo que eu tenho para vos dizer. Se vocês gostarem de closed romance, se vocês gostarem de vibes de small town, porque basicamente só temos ali mesmo a comunidade sénior, e se gostarem daqueles livros de coming of age, em que a nossa personagem principal anda um bocadinho a perceber o que é que vai fazer da vida, então este é um livro mesmo muito bom para vocês, mas lembrem-se que o romance não é o plot principal. Agora, por último, o livro que eu comecei hoje e ainda não tenho opinião nenhuma é Lessons in Faking, da Selina May. Eu para já estou a gostar da escrita da autora, portanto temos aqui um ponto a favor. Agora, o resto da história, não faço ideia porque eu sinceramente comecei este livro há pouquíssimo tempo. Portanto, basicamente estejam atentos ao Instagram porque eu vou partilhar a minha opinião lá, também partilho sempre no Goodreads, portanto se vocês quiserem ver depois a minha opinião mais detalhada tem sempre lá. Porque assim, eu para conseguir editar estes vídeos de Reading Wrap Up, para eles saírem praticamente no início do mês, do próximo mês, eu tenho que sempre gravar com algum tempo de antecedência, portanto, bear with me. Mas para abril é tudo aquilo que eu tenho para vos mostrar. Se vocês ainda não viram, já saiu o vídeo da TBR de maio, que foi um pequeno desafio que eu fiz de ou vendo ou leio o livro, daqueles livros mais antigos que eu tenho na minha estante, e posso-vos dizer que as escolhas foram boas, tirando uma. Mas pronto. Se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar o vosso like. Podem comentar também quais é que foram os vossos livros favoritos do mês de abril. E já sabem, até ao próximo vídeo ou vlog. Mantenham a vossa cabeça nas nuvens, os olhos no livrinho e vemo-nos muito, muito em breve.